Fala pessoal, tudo certo com vocês? Olha só, professor Rogério Santos aqui, né? Nessa aula eu quero falar com vocês sobre o campo magnético criado por uma corrente elétrica que percorre um fio retilíneo, tá bom? A gente já aprendeu que existem dois tipos de ímã, o ímã natural e o ímã artificial. Então, a partir de agora, a gente vai começar a falar, se aproximar de algo que representa, tá mais próximo de um ímã artificial. E aí, a gente sabe hoje em dia que uma corrente elétrica, ela cria um campo magnético. Então, quando uma corrente elétrica percorre um fio condutor, vai surgir ali ao redor desse fio um campo magnético também. Agora o detalhe é que esse campo magnético depende do formato do fio. Por isso que nessa aula aqui a gente vai estudar um pouco melhor o campo magnético criado por uma corrente elétrica que percorre um fio retilíneo, beleza? Então a gente vai determinar aqui a direção, o sentido desse campo magnético e vamos determinar também, eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente pode fazer para calcular a intensidade do vetor campo magnético, beleza? Então a gente nessa aula vamos aprender a caracterizar o vetor campo magnético, apresentando qual é a sua direção, qual é o sentido e qual é o seu módulo, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos ver isso. Muito bem, pessoal, então vamos considerar que aqui a gente tem um fio retilíneo, tá? Aqui tem um pedaço, né? Um trecho de um fio, nesse caso aqui vamos considerar que é um fio retilíneo, através do qual passa uma corrente elétrica. Eu representei aqui por essa setinha aqui dentro a direção e o sentido da corrente elétrica, tá? Então isso aqui, ó, eu vou representar pela letra I, a corrente elétrica. Então a gente tem que essa corrente elétrica ela percorre esse fio retilíneo nessa direção e nesse sentido. Então, olha só, a gente sabe que pelo fato da corrente elétrica estar percorrendo esse fio, vai surgir em torno dele um campo magnético. Então, aqui vai ter um campo magnético. Da experiência, a gente pode fazer uma experiência em relação a isso, a gente sabe que o formato das linhas de campo em torno desse fio aqui é um formato circular, tá? Então, quando a gente tem uma corrente elétrica percorrendo um fio retilíneo, em torno dele vai surgir um campo magnético de formato circular, cujas linhas, né, do campo magnético têm um formato circular. Bom, agora, qual é a direção e o sentido e também o módulo do vetor campo elétrico associado a cada ponto dessa linha aí? Bom, pessoal, então vendo uma representação aqui, as linhas do campo magnético, elas são circulares em volta desse fio retilíneo aqui, através do qual está passando uma corrente elétrica, tá? Agora, a gente quer determinar quais são as características do vetor campo magnético em alguma posição aqui no entorno desse fio condutor. Então, por exemplo, se eu quiser determinar quais são as características do vetor campo magnético nesse ponto P aqui, como é que eu devo fazer? Bom, para a gente descobrir a direção e o sentido desse campo magnético, nós vamos utilizar uma regra chamada regra da mão direita, tá? Que é o seguinte, a gente vai posicionar a nossa mão direita dessa maneira. O polegar, ele vai ficar sempre apontando no sentido da corrente elétrica. Então, se a corrente elétrica está apontando para cima, ela se move para cima, eu vou colocar o polegar desse jeito aqui, ó, apontando para cima também. Se a corrente elétrica estivesse para baixo, eu ia colocar o polegar apontando para baixo, entenderam? Regra da mão direita. Então, colocando o polegar para cima, esses outros dedos aqui, eu vou apontar para o ponto P, tá bom? Então, aqui, ó, o polegar para cima e os outros dedos estão apontando para o ponto P. Quando eu fecho a mão, o movimento desses dedos aqui me indicam a direção e o sentido do vetor campo magnético que está aqui em volta. Então, ó, polegar na direção e sentido da corrente elétrica, fechando a mão, esses dedos aqui indicam o sentido. Então, esse campo magnético tem essa direção e esse sentido aqui, ou seja, está entrando deste lado do quadro e saindo desse outro lado do quadro. É como se você fosse envolver o fio com a sua mão, como se você fosse pegar. Claro que você não vai pegar, não vai fazer isso, né? É como se você fosse pegar esse fio. Então, aqui, ó, os seus dedos entrariam aqui e sairiam pelo outro lado.
Bom, então aqui, se você considerar o ponto P, ó, o ponto P, nesse caso, os dedos estão entrando aqui, ó, no ponto P. Então, quer dizer que o vetor campo magnético nesse ponto P está entrando no quadro, ou entrando na folha de papel, quando você vê isso daqui, escrito num papel, né? Ou na tela do computador, enfim. Então, ó, por essa regra, os meus dedos estão entrando no ponto P. Então, o vetor campo magnético aponta nesse sentido, entrando aqui, ó, no plano do quadro. Bom, então a gente vai precisar de uma maneira para representar isso, né? Então é o seguinte, quando a gente tem um vetor entrando no plano do papel, ou aqui entrando no quadro, a gente representa com esse símbolo aqui. É como se a gente visse aquela flechinha indo, se afastando. Vendo? Essa aqui seria a parte de trás dela, né? Onde fixa ali no arco, na corda do arco. Agora, no sentido oposto, quando o vetor campo magnético estiver saindo do quadro, então a gente utiliza esse outro símbolo aqui, tá? É um círculo com um pontinho aqui no meio. Como se você estivesse observando essa flecha, né? Uma flecha vindo na sua direção. Você está observando a ponta dela. Então, ó, esse símbolo aqui representa o vetor saindo do quadro, e esse símbolo aqui representa o vetor entrando no quadro. Então aqui, ó, pela regra da mão direita, aqui, ó, os meus dedos estão entrando no quadro. Então o vetor campo magnético bem nessa posição aqui, ó, do ponto P, ele é desse jeito aqui, ó, está entrando aqui, está entrando no quadro. Então aí a gente consegue determinar a direção e o sentido. Olha, a direção vai ser sempre perpendicular a esse plano aqui formado pelo ponto P e o fio condutor, tá? Pelo plano que passa pelo fio condutor e pelo ponto P. O sentido a gente vai determinar utilizando, por exemplo, esses símbolos aqui. Beleza, pessoal? Agora, está faltando a gente determinar o módulo, né? Bom, eu sei que nesse ponto aqui, o meu vetor campo magnético, ele tem essa direção e esse sentido. Ele está entrando aqui, ó, no quadro. Mas quanto que vale? Qual é o valor da intensidade? Como é que eu posso determinar a intensidade desse campo magnético? Aí eu vou utilizar a seguinte expressão. Bom, muito bem, pessoal. Então, quando eu quiser determinar a intensidade do vetor campo magnético, eu vou utilizar essa expressão μ0I, no caso, né, B igual a μ0 vezes I sobre 2πr, beleza? Onde essa grandeza aqui, né, μ0, ela é a permeabilidade magnética da região onde está esse fio aqui. Ele sempre tem um valor fixo, tá? Que é igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7, tá? É um valor que a gente utiliza aí para fazer os cálculos. A letra I representa a intensidade da corrente elétrica que está passando através desse fio. E esse R aqui é a distância que vai do fio até o ponto P. Esse aqui é o R, ó. É a distância que vai desde o fio até o ponto P, beleza? É uma distância que a gente é medida aqui, ó, na perpendicular, tá? Então, pessoal, tá aí. Para a gente determinar a direção, sentido e a intensidade do campo magnético produzido por uma corrente elétrica que percorre um fio retilíneo, primeiro a gente utiliza a regra da mão direita, tá? O polegar sempre na direção para onde a corrente elétrica está indo, e os outros dedos é como se você fosse envolver o fio, e ele representa, esse movimento representa a direção e o sentido do vetor campo magnético naquela posição em determinado ponto, tá? Para a gente determinar a intensidade do vetor campo magnético naquele ponto, a gente utiliza essa expressão, B igual a μ0I sobre 2πr, onde μ0 é uma constante, né, a permeabilidade magnética da região onde está o fio, I vai ser a intensidade da corrente elétrica, R vai ser a distância do ponto até o fio. Beleza, pessoal? Então, nessa aula, a gente aprendeu a determinar as características do vetor campo magnético próximo a um fio retilíneo condutor de corrente elétrica. Um abraço para vocês e até aí a próxima aula.